Glória a Deus. Agora vamos para mais um conteúdo da Palavra de Deus que se encontra em 1 Reis, capítulo 1 a seguir. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso, né? Que Jesus possa abençoar a cada um de vocês, né? Feliz por mais um dia, né? Que Deus nos concedeu, aleluia, porque é uma bênção, né? Mais um milagre que Deus nos concedeu por mais um dia, né? Aleluia, podemos assim glorificar o nome dele, aleluia. E eu quero falar para você também, meus irmãos, que Deus te ama, Jesus está te chamando. Você que nunca aceitou a Jesus ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua família. Quem sabe, através de você, a sua família toda aceita a Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos para a palavra de Deus que está em 1 Reis, capítulo 1 a seguir. Amém? Vamos lá. Sendo, pois, se o rei Davi já velho e entrado em dias, aleluia, vamos para a palavra. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, o leão de roupas, porém, não se aquecia. Aleluia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei meu senhor uma moça virgem que esteja perante ao rei, e tenha cuidado dele e durma nos seus seios, para que o rei meu senhor se aqueça. Aleluia, papai. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam um Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. Aleluia, Senhor. E era uma moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Aleluia. Deus é poderoso, Deus é misericordioso. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: Eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem diante deles. Aleluia. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite tivera depois de Absalão. Aleluia. E tinha entendimento com Joabe, e filho de Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, dos quais os ajudavam, seguindo Adonias. Porém, Zadoque no sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã no profeta, e Simei, e rei, e os poderosos que Davi tinha, não estavam com Adonias. Oh, aleluia! E matou Adonias ovelhas, e vacas, e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servo do rei. E porém a Natã no profeta, e a Benaia, e aos poderosos, e a Salomão e o seu irmão, não convidou. Aleluia. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão,
dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, é pena e que nosso senhor Davi não o sabe. Aleluia. Aleluia. Deus é poderoso. Vem, pois, agora e deixar-me dar-te um conselho para que salve a sua vida e a de Salomão, seu filho. Aleluia, Senhor. E vai, e chegue ao rei Davi, e disse-lhe: não juraste tu, rei senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, porque, pois, reina Adonias. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. E foi Batseba ao rei na sua câmara, e o rei era muito velho, e Abisaque, a sunamita, servia ao rei. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei. E disse o rei: que tens? Aleluia. E agora eis que Adonias reina, e tu, o rei meu senhor, não sabes? Aleluia. E matou vacas e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar no sacerdote, e a Joabe, capitão do exército. Mas a teu servo Salomão não convidou. Aleluia, Senhor. Porém, o rei meu senhor, nos olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei meu senhor depois dele. Aleluia. De outro modo sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos os culpados. Aleluia. Aleluia. E, estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. Aleluia. E o fizeram saber ao rei, dizendo: eis aí está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostou-se diante do rei com o rosto em terra. Aleluia, Senhor, poderoso Deus de Israel. E disse Natã, o rei meu senhor: disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono. Aleluia, glória a Deus. Jesus é bom. Aleluia, Senhor, porque hoje desceu e matou vacas e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei e aos capitães do exército e a Abiatar no sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias. Aleluia. E porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadoque sacerdote, e a Benaia filho de Joiada, e a Salomão seu servo, não convidou. Aleluia. E foi feito isso da parte do rei meu senhor, e não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei meu senhor depois dele.
Aleluia, Senhor, o Deus poderoso. Deus poderoso, porque Deus que tudo pode. Aleluia. E respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e ficou em pé diante do rei. Aleluia. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia. Aleluia, Senhor, que, como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono e em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Aleluia. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Aleluia. Deus grande. Aleluia. E disse o rei Davi: chamai-me a Zadok no sacerdote, e a Natã o profeta, e a Benaia, filho de Joiá. E eles entraram à presença do rei. Aleluia, Senhor. E o rei lhes disse: tomai convosco o servo de vosso senhor, e fazeis subir a meus filhos Salomão na rua que é minha, e levai-o a Gil. Aleluia. Eis Zadok no sacerdote, com Natã no profeta, ali o ungirão o rei sobre o Israel. Então tocarei a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Aleluia. Oh, glória. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Então subireis após ele e virais, se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Aleluia. Então Benai, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim o diga o Senhor Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi meu senhor. Aleluia. Então desceu Zadok no sacerdote, e Natã o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Gil. Aleluia, Senhor. E Zadok do sacerdote tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão. Aleluia. Glória. Deus é bom, Deus é poderoso. Irmãos, Deus está te chamando. Aleluia. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegrava aqui com grande alegria, de maneira que com seu clamor a terra retiniu. Aleluia. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinha acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: por que há tal ruído de cidade alvoroçada? Aleluia. Estando ele ainda falando, eis que veio Jonatas, filho de Abiatar, no sacerdote, e disse a Adonias: entra-me
porque és homem valente e trarás boas novas. Oh, glória! E meus irmãos, Deus é poderoso. Aleluia! E respondeu Jonatas e disse a Adonias: certamente nosso Senhor, rei Davi, constituiu rei a Salomão. Aleluia! E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quireteus e aos peleteus, e o fizeram montar na mula do rei. Aleluia! E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, no ungiram o rei em Giô. E dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. Aleluia! Aleluia, Senhor dos exércitos. E também Salomão está sentado no trono do rei. E também os servos do rei vieram abençoar a nosso Senhor o rei Davi, dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. Aleluia! Senhor dos exércitos. Oh, glória! E também disse o rei assim: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono e que os meus olhos o vistes. Aleluia! Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Aleluia! Porém Adonias temeu a Salomão e levantou-se e foi e apegou-se às contas do altar. Aleluia! E fez-se saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que apegou-se às pontas do altar, dizendo: e jure-me hoje o rei Salomão que não matará o seu servo à espada. Aleluia! Senhor, Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia! Aleluia! E mandou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar, e veio e prostou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: vai para a tua casa. E... Aleluia! Aleluia, Senhor! Deus é bom. 1 Reis, capítulo 2, a seguir. Aleluia! Você, irmãos, que chegou agora, pega a sua cadeira, aleluia, senta aí, né? Senta no seu sofá, pega a sua Bíblia, abre em 1 Reis, capítulo 2, a seguir. Vamos lá, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor, porque aqui o nome do Senhor está sendo glorificado através do canal diário de um deficiente visual. Aleluia. E também eu, José Luiz, deficiente visual total, mas trago a palavra de Deus através dos leitores de telas. Aleluia. Glória a Deus. E da Bíblia em áudio. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus nesse dia. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu Eliode a Salomão, seu filho, dizendo: aleluia. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois
esse homem. Aleluia. Senhor, e para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e nunca disse: te faltará sucessor ao trono de Israel. Aleluia, Senhor. Oh, glória. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 capitães do exército de Israel, Abe, filho de Né, e Amasa, filho de Zetelo, os qual matou, e em paz derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos, e nos sapatos que trazia nos pés. Aleluia. Fazem, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que seus cabelos brancos desçam à sepultura em paz. Aleluia, Senhor. E eis que também contigo está Semei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Manai. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Mas agora não tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe há de fazer para que faça com que seus cabelos brancos desçam a sepultura com sangue. Aleluia, Senhor. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Aleluia. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Aleluia. Então disse ele: uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: fala. Aleluia. Vamos ver aqui, irmãos. Aqui. Aleluia. Pois ele bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar com todo o reino. Foi transferido e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Aleluia, papai do céu. Aleluia. Glória a Deus. E assim que agora uma só petição se faço, não a rejeites. E ela lhe disse: fala. Aleluia. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher a Isaque, a sonomita. Aleluia. Assim foi Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono
e fez por uma cadeira para sua mãe. E ela se assentou à sua direita. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus de glória. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: E por que pedes a Abisaque, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele, digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruí. Aleluia. Senhor. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito caso, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. Aleluia. E a Abiatar no sacerdote, e disse o rei: Vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Aleluia. Aleluia, Senhor. E a Abiatar no sacerdote, disse o rei: Vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, que porquanto foste aflito em tudo que meu pai foi aflito. Aleluia. Lançou-os. Aleluia. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não foste sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha falado sobre a casa de Eli em Silom. Aleluia. E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado seguindo Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apecou às pontas do altar. Aleluia, Senhor dos exércitos. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai, arremente sobre ele. Aleluia. Aleluia, Senhor. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: Assim diz o rei, sai daí. E disse ele: Não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim lhe respondeu. E disse-lhe o rei: Faze como ele disse, e arremete contra ele, e sepultai-o, para que tire de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Aleluia. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que eu e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse. A saber, Aabe, filho de Né, capitão do exército de Israel,
e a Amasa, filho de Jeter, capitão do exército de Judá. Aleluia. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência e a sua casa e ao seu trono dará ordem ao Senhor paz para todos sempre. Aleluia, Senhor. Oh Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Senhor. E subiu Benaia, filho de Joiada, e arremeteu contra ele, e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Aleluia, Senhor. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zodoque, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Aleluia. E depois mandou o rei e chamou a Simei e disse: edificai-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma nem para outra parte. Aleluia. E porque há de ser que no dia em que saíres de passar o ribeiro de Sedom, de certo que sem dúvida morrerás, o teu sangue será sobre a tua cabeça. Aleluia. E Simei disse ao rei: boa essa palavra, como tem falado o rei meu senhor, assim fará o seu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que, ao cabo de 3 anos, e 2 servos de Simei fugiram para Ates, filho de Maca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Aleluia. Então Simei se levantou e alpardou o seu jumento e foi a Gate ter com Ates em busca de seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. Aleluia. Aleluia. E disseram Salomão, como Simei fora de Jerusalém a Gate, e já tinha voltado. Aleluia. E então o rei mandou chamar a Simei e disse: não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saírem para uma outra parte, sabe de certo que, sem dúvida, morrerás. E tu me disseste: boa é essa palavra que ouve. Aleluia. Aleluia. Porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei. Aleluia. Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece, que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Aleluia. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante ao Senhor para sempre. Oh glória! E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada,
o qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Aleluia. Glória a Deus. Deus de Isaque, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Aleluia. 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 Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Você que está chegando agora, né? Senta aí no sofá. Glória a Deus, né? Puxa aí a cadeira. Aleluia. Oh, Deus de glória. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Deus é poderoso. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. Você senta aí na cadeira. Aleluia. Né? Senta no seu sofá. Abre sua Bíblia em 1 Samuel, né? Agora vamos para o capítulo 40, para o capítulo 3, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Eita glória! O celular deu um probleminha aqui, mas a gente vai ajeitar agora, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor dos exércitos. Deus é bom. Deus, Ele já deu tantos livramentos, né, irmãos? Para mim, para você, para a sua família. Aleluia, porque só Deus, né, pode fazer tudo, irmão. Aleluia. Deus, Ele é poderoso. Então vamos para 1 Reis capítulo 3. Vamos lá. Vamos lá. E Salomão se aparentou ao Faraó, rei do Egito. Vamos repetir. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Aleluia. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. Aleluia. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E aleluia, Senhor. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Aleluia, Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus. E disse Salomão: de grande beneficência ousaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste essa grande beneficência, e lhe deste um filho,
que se assentasse no teu trono, como se vê nesse dia. Oh glória, o Espírito Santo de Deus. E a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, porque é quem poderia julgar a esse teu tão grande povo. Aleluia, Senhor. Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernir o que é justo. Aleluia. Oh, glória. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Aleluia. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis, por todos os teus dias. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, Deus de Israel. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Aleluia. Oh, glória. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Aleluia. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho morto. Porém, esta disse: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho ouvi. Assim falaram perante o rei. E disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Aleluia. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Aleluia. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se enterneceram por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-me o menino vivo, e de modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem teu e nem meu seja, dividi. Ó Senhor. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus, para fazer justiça. Aleluia. Oh Deus de poder. Aleluia, Senhor.
Aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso. Né, meus irmãos? Em Cristo Jesus, Deus de honra, glória e poder. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus é muito importante para todos nós, né? A cada dia a palavra de Deus entra nas nossas vidas, é mais sabedoria, né? Que a gente tem a cada dia, né? Aí com a presença de Deus através da palavra, né? Por isso que eu falo, irmãos, que a palavra de Deus, a cada dia você vai ouvindo a palavra, você vai sentindo mais vontade de ouvir, né? E praticar a cada dia mais e mais e mais a palavra de Deus. Tira, irmão, uma hora para você ler a palavra de Deus. Você que é deficiente visual, você pode ler a sua Bíblia através dos leitores de telas, né? E também através da Bíblia em áudio, irmãos. Mas só não fica sem ouvir, né? E praticar a palavra de Deus, porque também só ouvir não vai adiantar. Tem que ouvir, refletir e praticar a palavra de Deus, irmão. Amém? Aleluia. Então vamos para 1 Reis, capítulo 4, né? A seguir, para a honra e glória do Senhor Jesus. Oh, glória! Vamos lá. Assim foi o Salomão, o rei, sobre todo Israel. Aleluia. Aleluia. Assim foi Salomão, o rei, sobre todo Israel. E este eram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadoque, sacerdote. Aleluia. Elioref e Aías, filho de Cisa, secretários Josafá, filho de Ailude, cronista. Aleluia. Benaia, filho de Joiaba. Aleluia, irmãos. Desculpe, irmãos, porque a garganta fica um pouco ruim, né? Eu tô na bênção, tenho que jejuar, né? Aleluia. Gosto de jejuar para a gente chegar mais e mais na palavra de Deus, né, irmãos? Então, a gente temos, né, que jejuar, ouvir a palavra de Deus e ser temente a Deus, orar na madrugada, aleluia, né? Então isso que Deus quer de mim e de você e de todos, amém? Porque enquanto nós estamos orando, o diabo está correndo de nós e Deus está encostando sobre nossas vidas, nossas famílias. Então, oração, jejum, aleluia, e a palavra de Deus todos os dias, sem cessar. Amém? Vamos lá. Assim foi Salomão, rei sobre todo Israel. E estes fizeram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadoque, sacerdote. Aleluia. Eliorif e Aías, filho de Cisa, secretários. Jeosafá, filho de Aliude, cronista. Aleluia, Senhor.
Benaia, filho de Joiada, sobre o exército, e Zadok e Abiatar era sacerdote. Aleluia. E Azarias, filho de Natã, sobre os provedores, e Zabuque, filho de Natã, oficial morto, amigo do rei. Aleluia, Senhor dos exércitos, porque só o Senhor é Deus. Aleluia. E estes são os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim. Aleluia. Ben-Ezete e Arbote. Também este tinha a Socó e a toda a terra de Efe. Aleluia. Ben-Abinatab em todo o termo de Idoi. Tinha esse Atafate, filho de Salomão, por mulher. Aleluia. E Baana, filho de Ailude, tinha a Taanaque e a Megido e a toda a Bet-sean, que está junto a Zaretã, abaixo de Gizei, desde Bet-sean até a Beonolá, para além de Jocleão. Aleluia. Aimazém Martali também tomou a Bazemate, filha de Salomão, por mulher. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Aleluia. Glória a Deus. Gebé, filho de Uri, na terra de Gileade, na terra de Sião, rei dos amorreus, e de Oque, rei de Bazã, e só uma guarnição havia naquela terra. Aleluia. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como areia que está junto ao mar em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. Oh, glória! E era, pois, um provimento de Salomão cada dia, 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha. Aleluia, Senhor dos exércitos. Oh, glória! Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde então até Beceba, todos os dias de Salomão. Aleluia. E tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Aleluia, Senhor. E proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão, e a todos os que chegaram à mesa do rei Salomão, pois a nenhuma deixavam faltar. Aleluia, Senhor. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os ginetes, para o lugar em onde estava, cada um segundo o seu cargo. Aleluia. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Aleluia. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens
e do Quietanes, Exalitas, e Emã, e Calcor, e Dala, filho de Maú, e correu seu nome por todas as nações em redor. Aleluia. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Aleluia. E também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o esopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. Aleluia. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Aleluia. Senhor, e vinha de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Aleluia, Senhor. Deus de poder, Deus de honra e glória. Aleluia, Senhor. Jejum, oração, consagração. Aleluia, meus irmãos e minhas irmãs. Então essa foi a palavra de Deus nesse dia, ou nessa tarde, ou nessa noite, que Jesus colocou no meu coração para trazer para todos vocês. Então vamos orar, pela essa palavra linda, por esses 4 capítulos da palavra de Deus, que está em 1 Reis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Senhor, que o Senhor possa, Pai, visitar agora, Senhor, essa pessoa, Pai, que essa palavra que foi ministrada agora, Senhor, possa entrar no coração dessa mulher, no coração desse homem, no coração desse jovem. Senhor, que essa palavra, Pai, possa se penetrar, Senhor, nessa vida, Pai. Que todo levante, Senhor, do inimigo que estiver sobre essa casa ou sobre essa família, Pai, que o Senhor possa, Senhor, entrar com providência, Pai, e todo mal venha cair por terra, Senhor. Eu determino agora em nome de Jesus, Pai, que todo mal venha cair por terra, Senhor, que toda palavra de maldição sobre essa vida, sobre essa casa, Papai, venha cair por terra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu clamo a Ti nessa hora, meu Pai do céu, que todo mal venha cair por terra. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Sai, em nome de Jesus. Aleluia. Deus de honra e Deus de glória. Aleluia, Senhor. Então essa foi a palavra de Deus nesse dia para todos. Amém? Amanhã estamos de volta no mesmo canal, tá bom? Com mais Bíblia, com mais palavra de Deus. A todos. A graça e a paz do Senhor a todos. Amanhã estamos de volta.